Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo aí? Eu não consigo ver vocês, é muita luz aqui nesse palco aqui, mas vai dar certo. Sentado, 1, 2. Bora lá. Bom, eu vou falar sobre Oracle Database ou Oracle Autonomous Data Warehouse versus Snowflake Data Cloud, é como eles se intitulam, né? Então vou falar um pouquinho sobre a versatilidade e as semelhanças deles também e vamos discutir um pouquinho sobre esses dois bancos de dados. Opa, acho que não sei se eu botei o slide errado aqui, vamos adiante aí. Bom, meu nome é Frank. Se vocês quiserem entrar em contato mais tarde também, tem aqui meu perfil nas redes sociais, e-mail. Para ser mais fácil, tem um QR Code, vai dar direto no Linktree e lá tem os vários links aí também. Bom, eu trabalho na Pitchen, é uma empresa canadense focada em dados, eu sou DBA lá, ou Lead Database Consultant. Tenho 32 anos, moro em Blumenau, então não sou de São Paulo, já morei aqui, mas hoje moro lá. Tenho algumas certificações Oracle, então meu foco desde o começo da carreira foi em Oracle, só que eu adoro banco de dados, então eu estou sempre estudando alguma outra coisa, Cassandra, SQL Server, outros bancos de dados, Snowflake. Recentemente tirei a certificação de Database Specialty da AWS, então estou sempre com o pé direito no Oracle e o calcanhar esquerdo em alguma outra coisa. Tenho a certificação de Snowflake também, então tenho um pouquinho de conhecimento sobre a tecnologia para falar um pouquinho melhor sobre ela. Bom, os nossos patrocinadores, muito obrigado a eles, sem eles a gente não estaria aqui, então vamos adiante. Nossa agenda para hoje, né? Então vou falar uma historinha de um cliente chamado Mike, tá? E espero que seja legal também para vocês conhecerem. Vamos falar um pouco sobre os conceitos dos dois bancos de dados e principais semelhanças e diferenças deles. Então a história do Mike, tá? Uma história que envolve dados, unicórnios e arco-íris, tá? Então o Mike foi meu cliente, conheceu o Mike, ele era como um Superman, cara. O cara se sentia muito poderoso. Mandava em tudo lá, cara, tudo que era banco de dados, SQL Server, era com ele, cara. O cara era DBA da empresa. Bom, mas ele foi promovido, tá? Ele virou o gerente do time de dados, tá? Então ele passou a não cuidar somente de SQL Server, que era o forte dele. Então o cara tinha um parque Oracle lá com ainda máquinas solares, Oracle desatualizado, bancos de dados sem suporte, tá? E quando ele foi promovido, cara, essa era a cara que ele fazia. Então o cara estava desesperado, mas ele falou assim: I have a dream, que nem o Martin Luther King Jr., né? Então ele teve um sonho. Esse sonho envolvia arco-íris, um negócio colorido, bonito. Vou modernizar tudo aqui nessa empresa. E tinha unicórnio. Vou botar aqui, cara, negócio bonito, dashboard, os dados em tempo real, real time, monitoração, nada cai, nada fica offline. Time de BI tá com os gráficos tudo bonito, tudo alinhado. E aí, essa é a história do Mike. E aí o Mike decidiu modernizar todo o portfólio de dados da empresa. E aí foi quando ele ouviu um discurso do Sr. Larry Ellison, um fundador da Oracle, não sei se vocês conhecem. Larry Ellison falou sobre a Autonomous Database em 2018, eu acho. Cara, o Mike ficou fascinado. Meu negócio provisiona sozinho, o negócio faz self-secure, não preciso mais aplicar patch sozinho, se autogerencia. É uma mágica. É um carro autônomo, mano. O bagulho vai voar. Animal. Dashboard, integração, real-time data, tudo funcionando. Maravilha. Time, vamos lá, vamos começar essa migração. Vamos migrar para o Autonomous Data Warehouse. Vamos
fazer essa empresa voar. E vai ter analytics, real-time, vai ser massa. E aí era a solução para todos os problemas. Maneiro, né? Avança 2 anos aí nessa historinha. 2 anos depois, carro autônomo, mano. Meu, que animal! Ele bate sozinho. Muito massa. E não era mais a solução para todos os problemas. O Mike, ele tinha um problema dele, mas a gente vai falar sobre isso depois. E essa era a cara do Mike depois do carro autônomo dele bater. Coitado do Mike, né, galera? O Mike teve um novo sonho, galera. Caraca, mano! É isso! Unicórnio, dados, cor, dashboard colorido, tudo brilha, parece neve, mano. Snowflake, velho. Snowflake, isso aí é a tendência, todo mundo usando. Banco de dados na nuvem, data cloud, novo conceito. Vamos lá. Arquitetura, história e um pouco mais sobre Snowflake. Tô empolgado, né? Vamos lá. Agora vem a parte chata, para vocês se inteirarem aí. Vamos falar um pouco sobre a arquitetura dessas duas plataformas de dados na nuvem, de maneira bem resumida, ou mais resumida que eu pude chegar. Cara, a Oracle não tem uma imagem assim sobre o Autonomous Data Warehouse. Então, eu criei isso aqui. Esse aqui não, esse aqui é do Snowflake, peguei do site deles. Então, tentei fazer um relacionamento, uma correlação entre as duas arquiteturas, para a gente poder compará-las. Então, o Autonomous Database, Autonomous Data Warehouse e Autonomous Transaction Processing, Autonomous JSON Database, rodam em cima de um Exadata, ou de vários Exadatas, dependendo do tamanho do seu ambiente. A gente tem uma VCN, Virtual Cloud Network, que vai vamos dizer assim, onde vai estar a sua rede, né? Onde vai estar o seu Exadata, o seu Autonomous Database rodando. A gente, dentro dessa VCN, na cloud da Oracle, a gente tem os serviços de cloud que eles provêm para a gente. Então, a gente tem serviços de autenticação, autorização, ACLs, Network Security Group, a própria console do OCI para você poder gerenciar o ambiente. A gente tem o Database Tools para a gente poder fazer as operações, tá? E embaixo disso a gente tem a máquina, né? Então, a parte de nuvem, vocês sabem, né, galera, que é o servidor de alguém, né? Então, não é um conceito de arco-íris e unicórnios. Vamos falar da vida real, né? Então, tem máquina lá. Então, Exadata. E no Exadata a gente roda a parte de processamento, a gente roda na camada de Database Nodes. Tem Database Servers aqui, onde a gente tem uma instância com processos rodando, memória alocada, e é onde acontece basicamente o processamento dos dados. E na camada de storage é onde os dados ficam realmente persistidos e armazenados. Então a gente tem uma separação entre databases, entre a nossa camada de processamento e a nossa camada de armazenamento. E no Snowflake, o conceito é similar também. E eles se dizem inovadores no conceito de desacoplar a camada de processamento da camada de dados, porque eles fazem isso um pouco diferente, tá? Então eles têm algumas inovações aí e o conceito é bem legal. Então a gente tem os Cloud Services, a gente tem o Query Processing, que eles chamam de Virtual Warehouse, tá? Então onde roda a camada de processamento de dados, eles chamam de Virtual Warehouse, e eles têm o Storage, que no próximo slide a gente vai conhecer um pouquinho melhor. Então no Snowflake, vamos dizer que meu banco de dados Snowflake está rodando na AWS. Então, para simplificar um pouco, coloquei a AWS, que talvez seja o mais conhecido, né? A gente tem a parte de Cloud Services, por exemplo, a parte de segurança, ACL, Security Group e tal, similar, tá? Então, só que isso aí se gerencia dentro da console do Snowflake, não na console da AWS. Ele roda em cima de uma nuvem, só que eles têm uma console própria. Você tem um serviço de autenticação e acesso, você tem um Metadata Manager, que na verdade é um banco de dados chamado FoundationDB,
onde ele armazena metadados. Ele é um banco de dados do tipo de dado que ele armazena chave-valor. Tá? Então, desde o começo, eles usaram esse tipo de banco de dados para isso. Aqui na parte de infraestrutura, não está claro, mas eu botei como se fosse um Kubernetes lá rodando para subir as instâncias que eles precisam e tal. Na parte de Query Processing, que seriam os Virtual Warehouses, é como se a gente tivesse várias VMs EC2. Tá? Então, várias instâncias EC2 para rodar o processamento das nossas queries, dos dados. A gente tem um disco de persistência que eles chamam de Local Cache, que fica acoplado à VM EC2. Isso aqui é totalmente transparente, tá? Isso acontece por baixo dos panos, eu estou colocando aqui para explicar como que é um pouco a arquitetura dele. Então, você não vê nada disso, você vai lá, cria um Virtual Warehouse, você diz o tamanho dele lá, 2x large, 5x large, e aí ele aparece como um Virtual Warehouse, só um nomezinho lá com uma quantidade de processamento que na real você nem sabe quanto é. Não diz quantos cores tem. E o storage dele, onde o dado fica realmente persistido de maneira permanente, é no S3, galera. Como é que é o protocolo de acesso no S3? HTTPS. Você acha que é fácil fazer transferência de 1 TB de dado via HTTPS lá no S3? Pô, o bagulho é lento, mano. Então os caras tiveram que otimizar muito isso aí, para o negócio ficar eficiente. Por isso que eles têm um local cache. Tá? Então todos os dados que são carregados, vamos dizer, o seu result set, né, o resultado da sua query, quando ele é carregado para a camada de processamento, o result set fica armazenado dentro do seu Virtual Warehouse, aqui nesse espaço em disco de NVMe, por exemplo. Tá? Então o acesso acontece lá no S3, ele puxa o dado de lá e armazena no NVMe local. E o Oracle, cara, o Oracle tem um monte de coisa de arquitetura ali por baixo dos panos de processo. Então assim, você não acha isso aqui que a gente tem de áreas de memória, processo, sobre o Snowflake. Proprietário, eles não abrem assim. Como é que é o armazenamento de dados no Snowflake? Vou focar um pouquinho mais no Snowflake, porque a Oracle eu imagino que talvez o pessoal já conheça um pouco mais. Então no Snowflake você tem um monte de arquivos, onde os dados estão armazenados, e estão armazenados no S3. Tá? Esses arquivos se chamam micropartições, ou micropartitions. Aqui a gente tem a representação da tabela lá no Snowflake. Tá? Então, quando você fizer a query, você não vai ver a micropartição. Você vai ver a tabela, né? Com os dados, as colunas, linhas. E o dado é armazenado nessas micropartições em formato colunar. Então, o Snowflake é um banco de dados focado em processamento de dados analíticos. É um banco de dados OLAP que armazena os dados em formato colunar. Então, por exemplo, a coluna ID, uma tabela gigante, né? Pensa que são terabytes de dados aqui. A coluna ID, ela vai estar em partições diferentes, porque cada partição armazena de 50 até 500 megabytes de dados crus, digamos assim. Crus por quê? Porque em toda micropartição ele comprime. Tá? Então o tamanho médio da micropartição fica em 16 MB, tamanho médio, tá? Pode ser maior ou menor, mas de 50 a 500 MB o tamanho médio comprimido vai ficar 16 MB. Então os dados armazenados nessa micropartição ficam em formato colunar. Então aqui, por exemplo, a coluna ID na micropartição número 1, ó, tem os registros 1, 32, 436 e 328. Eu sei que a minha letra é feia, mas acho que dá para entender um pouco, né? E para cada micropartição ele armazena um metadado tipo no topo assim, da partição. Onde ele armazena o valor mínimo e o valor máximo, se tem valores nulos e algumas outras informações estatísticas. Tá? Então, para toda micropartição ele armazena isso, e essas micropartições, todas as milhares de micropartições, estão armazenadas dentro do S3. No Oracle é similar. Tá? Então, no Oracle Autonomous Data Warehouse, a gente tem um negócio chamado Hybrid Columnar Compression, que é uma tecnologia do próprio Exadata, onde os dados também são armazenados em formato colunar, só que é híbrido. Híbrido por quê? Aqui no meio você tem a sua tabela, a representação lógica dos dados. Na parte de cima você tem o dado em formato de linha, row store, que é o formato, vamos dizer, convencional para dados, para bancos de dados relacional. E embaixo a gente tem em formato colunar. Tá? Então ele armazena da mesma forma que o Snowflake, só que no modelo de armazenamento do Oracle, dentro dos seus data files, dentro de um disk group, está lá nos discos do
Exadata Storage Server. E por que ele é híbrido? Porque o dado, quando ele é armazenado com HCC, Hardware Columnar Compression, ele armazena em formato colunar, só que ele cria compression units juntando row sets. Então, conjuntos de linhas. Tá? Então, ele armazena em formato colunar, só que ele pega, por exemplo, assim, vou pegar da linha 1 a 10, vou armazenar nesse compression unit em vários blocos de dados de 8 kilobytes, só que em formato colunar. Então, ele sabe que as linhas 1 a 10 vai estar dentro daquele compression unit, ele já sabe quais blocos ele precisa acessar para acessar linhas 1 a 10. Mas o que importa para a gente é o formato colunar que ele está armazenado para processar operações analíticas. Falando um pouquinho sobre a query, tá? Então, esse aqui é o worksheet que a gente chama do Snowflake, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho minha tabela Catalog Returns, tá? Devolução de produtos de catálogo, por exemplo. Essa tabela, talvez está bem pequena aí para vocês verem, mas ela tem 770 gigabytes. Eu peguei essa aqui para ter um tamanho início para fazer uns testes, né? Mas tem tabela aqui nesse banco. É um banco de Snowflake Sample Data, tá? Então é um banco de demonstração. Tem tabela de 10 terabytes aqui dentro. Executei a minha query, tá? Na real, cliquei em cima da tabela, ele já te dá um data preview, né? uma pré-visualização dos dados. Então, só de clicar em cima do nome da tabela, ele me traz essa informação. Executo a minha query, tá? Então aqui eu estou executando um select, só fazendo um sum de uma coluna. Então um select, vamos dizer assim, que ele vai pegar dados dessas duas colunas, CR, Warehouse e SK, e eu vou somar a quantidade um montante de retornos que eu tive, né, de produtos devolvidos. Ele começa a executar a minha query, tá? Se eu ir até esse menu aqui de atividade e clicar no histórico de queries, ou query history, ele vai me listar tudo que está em execução ou que já foi executado nessa instância do Snowflake. Então, eu já tenho algumas que executaram e uma que está em execução aqui, ó, que é essa minha query. Ele está aqui 3 minutos e 52 segundos executando aquele processamento de 770 gigabytes. Se eu avançar, se eu clicar em cima da query aqui, nesse query ID, como se fosse o SQL ID, né, no Oracle, eu abro essa query, eu tenho um plano de execução. Nesse caso aqui, bem simples, porque a query foi simples também, e eu consigo detalhar. Então, eu tenho aqui a minha árvore do plano de execução, contém vamos dizer assim, é uma única tabela, não temos join, não temos nada muito sofisticado, bem fácil de entender. Ele me diz aonde que ele gastou a maior parte do tempo, ou aonde ele está gastando, porque isso aqui mostra enquanto a query está executando também. Então, 97,9% do tempo está sendo gasto aqui em table scan, que é para realmente fazer a consulta aos dados. E aí aqui do lado, depois que ele completa, ó, eu tenho a quantidade que já foi processada, que foi 100%, ou seja, essa operação terminou. Quanto que ele leu? Ele leu 52 GB. Por que 52 GB se a tabela tem 770? 770 é o tamanho raw, cru, tá? Então 52 é o tamanho comprimido, beleza? Quanto que ele leu de cache, por exemplo? 0, porque foi a primeira vez que eu executei a query. Quantidade de partições lidas, 49.448. Eu estou um total de 49.448. Faz a conta aí, vê se dá 16 MB essa quantidade. Vocês vão ver que vai dar próximo a 16 MB, o tamanho médio da partição. Então você pega o tamanho ali de 50 GB, divide por 49.000, para dar esses 16 MB, que é o tamanho médio da micropartition. Aí você analisa o plano de execução. E aqui está o retorno da query. Então ela levou 6 minutos e 48 segundos para escanear uma tabela. A tese tem 770 gigabytes e comprimida tem 50. E se eu executar de novo? Então o Snowflake, assim como o Oracle também tem uma feature chamada Result Cache. O pessoal que usa Result Cache no Oracle às vezes não tem boas lembranças, mas o Autonomous Data Warehouse também usa Result Cache,
E eu acho que usa da maneira mais correta, que é para usar com esse tipo de cenário, onde você tem pouca alteração de dados, onde os dados ficam sendo acessados mais frequentemente, que é um banco de dados que tem um processamento do tipo OLAP, né? Então você não vai usar para OLTP ou enfim para tabelas e bancos de dados que sofrem muita alteração. Então, quando você reexecuta isso aqui, se você reexecutar a mesma query, ele vai pegar os dados do result cache e vai finalizar essa query em 132 milissegundos, foi o tempo que ele levou para retornar isso aí. Onde que está esses dados em cache? Naquele NVMe que está local lá naquele EC2, que é o nosso Virtual Warehouse. Então a gente chama de Virtual Warehouse, mas por baixo dos panos é um EC2 com um NVMe lá, onde está esse local cache aqui. Eu não tinha um Autonomous Data Warehouse para fazer o teste na hora que eu estava montando a apresentação. Então, por quê? Porque o Mike migrou, galera, o Mike migrou para o Snowflake. Então, o meu Data Warehouse, o meu ADW já era, né? Até tentei acessar, porque há um tempo atrás ainda estava lá. Mas acessei de novo não estava mais, então os caras já destruíram. Mas eu tinha um Exadata, acessei aqui o Exadata, peguei uma tabela de 14 tera aqui, peguei só de exemplo, era uma tabela, como vocês podem ver. Ela não é particionada, ela tem apenas um segmento, não tem segmento de partição. É o tipo tabela, né? Então uma tabela não particionada e a compressão dela é de Row Compression, Advanced Row Compression. Então é uma compressão a nível de linha, nem está armazenado em formato colunar. A execução para o Snowflake, executar com apenas um warehouse X small, extra small, né? Se eu voltar lá, vocês vão ver que o warehouse estava executando esse cara aqui. Bom, eu não mostro ele aqui, eu acho. Mas ele é um X small, tá? Um X small. Então aqui eu executei sem paralelismo, para ele escanear 14 tera com Advanced Row Compression, pedindo uma query analítica, ou seja, estou fazendo aqui, ao invés de um sum, eu estou fazendo um count, mas por baixo dos panos daria basicamente a mesma coisa a operação. Essa tabela tem 31 bilhões de linhas e 14 tera de tamanho, comprimida, tá? Então aqui é o tamanho dela comprimido. Eu executo aqui, ele me retorna 85 linhas, eu tirei um pouco das linhas aqui e ele executa em 11 minutos. Então, no Exadata, esse Exadata é um full rack, então eu tenho 14 storage processando isso aí. Ele retornou em 11 minutos e 25 segundos, 14 tera. Bom, foi um pouco mais rápido aí que o Snowflake para processar 770 GB, que na verdade o comprimido estava em 50. Então eu acho que foi um pouco mais rápido. Ou muito mais rápido, né? Mas beleza, não estou aqui para julgar só a performance deles. Quais as principais diferenças e similaridades entre esses dois produtos, então? Bom, a gente no Oracle tem um monte de feature, o Snowflake também tem um monte de feature. Tem alguma coisa que você pode fazer no Snowflake que não dá para fazer no Oracle? Tem coisa que dá para fazer no Oracle que não dá para fazer no Snowflake? Poucas. Mas tem. No Oracle, então, a gente tem as User Defined Partitions, que você mesmo cria, ou você pode usar o Automatic Partition, a partir da... Não sei se entrou na 19, mas na 21 tá. Não é produção ainda, mas logo vai ser. No Snowflake você tem micro partitions que são automáticas, você não precisa definir nada, você simplesmente carrega os dados lá para dentro e ele separa nas micropartições. E ele mantém o armazenamento na ordem que os dados foram inseridos. Depois, você pode criar clustering keys e mover os seus dados para eles se reordenarem de acordo com a sua clustering key. Mas de maneira geral, ele se autogerencia e autodefine as micropartições. No Oracle você tem o HCC que comprime entre 6 e 15 vezes, dependendo do tipo de dados. Isso aqui é o que está na documentação, né? Então, já que casos e casos, então depende. E no Snowflake você tem apenas compressão colunar lá na micropartição, que diz aí que você ganha de 3 a 32 vezes. Então também depende do tipo de dado, a quantidade de vezes que o dado está repetido, né? No Oracle você tem Advanced Row Compression, que você não tem no Snowflake. No Oracle, o formato nativo é em linha, né? Então com HCC ele acaba transformando isso aí em um modelo híbrido de formato colunar, né? E no Snowflake, acho que foi em março que foi lançado, eles têm as Unistore Hybrid Tables.
Tá? Então a gente tem Unistore Hybrid Tables para quê? Para fazer essa mesma coisa que o Oracle faz, só que ele faz ao contrário. Ele te traz o dado em formato de linha e o nativo dele é colunar. Por quê? Porque, cara, é difícil você ter um workload puramente OLAP. Às vezes você vai querer fazer um where na sua cláusula, na sua query. E aí, cara, o Snowflake apanhava muito. Tá? Então, eles criaram essas Unistore aí para agilizar esse tipo de workload de processamento. Índice. No Oracle você pode criar índices, vários tipos diferentes de índice. E no Snowflake você não tem índice. Existe um serviço que custa, vamos dizer assim, ele custa extra? Custa. Isso você só pode usar na Enterprise Edition. Você não paga mais pela feature, mas se você usa ela, existe um custo que você paga por Cloud Services. O custo de Cloud Services é tudo que o Snowflake roda para manter o seu workload otimizado. Então, o Search Optimization Service, ele vai ter um custo para você, para processar e manter esses registros nesse serviço. Da mesma forma que você fizer um reclustering aqui, ou se você só depender do auto-reclustering, também vai ter um custo de processamento. Então você paga por isso. No modelo de negócio deles, eles quebram isso em Cloud Service, Data Warehouse Processing e Data Storage. Você consegue ver quebrado quanto você está gastando em cada um. E você está vendo que você está gastando muito em Cloud Services, talvez vale você mesmo manualmente tentar otimizar o seu armazenamento, enfim, o seu processamento. No Oracle a gente tem Zone Maps e Storage Index, que ficam na camada do Exadata. No Snowflake você também tem Zone Maps, ele também mapeia as partições para identificar onde está cada dado que você está querendo, né? Então ele armazena as informações estatísticas e mantém um mapeamento também. Data Clustering, você pode fazer nos dois. O Snowflake tem um auto-reclustering, então você define lá, você vai querer ordenar o seu dado pela coluna, sei lá, data de nascimento do cliente, ou sei lá, data de envio do produto. De tempos em tempos, conforme você vai inserindo dados nele, ele vai fazer esse procedimento de auto-reclustering, para manter os dados mais ordenados possível, baseados naquela coluna, para otimizar suas consultas. Flashback Query, Flashback Database, Flashback Data Archive, ou Total Recall, como era chamado. No Snowflake se chama Time Travel. Então você consegue voltar no tempo, por exemplo, você fez um delete, um update, alterou um monte de coisa, você quer ver como é que os dados estavam ontem, antes desse update. Você pode usar essa feature nos dois bancos de dados. Point in Time Recovery. A gente tem no Oracle, eu posso recuperar o meu banco até determinado ponto no tempo. No Snowflake a gente tem um negócio chamado Fail-Safe. Quem estava na palestra do Marcelo Haddad é outro tipo de Fail-Safe, não é o Fail-Safe da SQL Server, que ele chaveia a instância. Esse aqui é um serviço oferecido pela Snowflake, onde eles vão tentar recuperar seus dados. Então, é baseado assim, a gente vai fazer o que a gente conseguir, a gente não pode te dar garantia. Então, depois que acabou o seu tempo de retenção do Time Travel, que você pode setar acho que é de 7 a 90 dias, o Fail-Safe não vai garantir porque não é garantido, né? Mas ele vai te dar mais 7 dias para você tentar recuperar alguma coisa que você perdeu ou se alterou. Como que esses serviços são oferecidos? Então, o Autonomous Data Warehouse, ele pode ser serverless, que a gente chama de shared também, então a shared infrastructure na public cloud, na cloud pública da Oracle. Pode ser dedicado lá na cloud pública, daí não é mais tão público, né, mas é dedicado. Ou você pode ter um Exadata Clouded Customer dentro do seu data center e usar ele, o Autonomous Data Warehouse, dentro de casa, nesse Exadata, vamos dizer assim, modelo híbrido, né, semi-gerenciado. O Snowflake, você pode fazer deploy dele na AWS, na Azure e na Google Cloud Platform. Então, dependendo aí onde você quer ter os seus dados, às vezes você tem um modelo multi-cloud, né, então você pode fazer deploy dele do mesmo ambiente em clouds diferentes, e aí você mantém uma replicação, enfim, você tem um plano aí para manter esses dois ambientes sincronizados. Para cada região, então o Snowflake você pode ser multi-region, né, multi-região e multi-cloud. Para cada região diferente, há uma conta
Snowflake diferente. Tá? Então, se o Frank @loredata, criou uma conta na Virgínia, sei lá, e aí eu quero criar outra conta na Califórnia, por exemplo, são contas diferentes. Eu até acredito que pode ser o mesmo e-mail, mas são contas separadas. E aí eu integro essas duas contas. A mesma coisa entre provedores de nuvem. Então, se eu vou ter um na AWS e outro na Azure, são contas diferentes, né? Mas eu integro as duas. O Oracle Data Warehouse, Autonomous Data Warehouse, você pode ter multi-region e híbrido, né? Porque pode ser na cloud e também on-premise. O Oracle ainda, né, no Autonomous Data Warehouse, você pode usar o Apex para desenvolvimento, criação de dashboards, fazer algumas aplicações aí em cima dele. E no Snowflake a gente não tem nada parecido, porém a gente posso criar dashboards direto na console dele também. Multi-parallel processing. No Oracle a gente define, né, um parallel degree, eu posso definir como alto, e no Snowflake vai ser baseado no tamanho do warehouse. Tá? Então, se o seu warehouse é um X small, muito provavelmente você vai ter 1 ou 2 cores de processamento. Eu não lembro exatamente agora o tamanho da instância C2. Galera que sabe aí, qual é o tamanho de um X small? 2 cores? Enfim, é que tem vários modelos, né? Tem RX, não sei o que, RX, Memory Optimized, enfim. Mas eu acredito que é um CPU, é um core. Por quê? Porque quando você executa uma query no Snowflake com um X small, tem uma sessão executando aquela query. Se você abrir outra worksheet, outra sessão lá dentro do console do Snowflake para executar outra query usando o mesmo warehouse, ele vai ficar em queue, ele vai ficar enfileirado e vai ficar esperando acabar aquela primeira execução. Então, quando você tem um core, acontece isso. Quando você tem 2 cores, a primeira sessão vai usar 2 cores, a segunda vai ficar esperando para usar o mesmo warehouse. Aí o que você faz? Você cria um warehouse multi-cluster. Então, ele vai criar mais nodes para a execução da query. Então, se ele vê que tem uma sessão esperando, você bota ele em auto-scaling, ele vai subir um novo node daquele mesmo tamanho para executar a segunda sessão, e aí você para de ter sessões enfileiradas. Ou você pode criar outro warehouse e dizer que a outra sessão vai usar outro warehouse. Então, dá para fazer bastante coisas nesse sentido. Então, multi-parallel processing no Snowflake, como é que você usa paralelo? Cara, você aumenta o tamanho da sua máquina. E ele vai usar tudo, aquela sessão vai usar tudo daquela máquina, daquele warehouse, virtual warehouse que você criou. Então, quanto maior a sua máquina, mais rápido tende a sua query a executar. Multi-user concurrency in NDB node. Tá, então, no Autonomous Data Warehouse, você tem concorrência multi-usuário em qualquer DB node, porque você tem vários CPUs e o Oracle tem uma arquitetura diferente. Então, você tem várias sessões que usam CPUs diferentes, enfim, você controla um pouco o nível de paralelismo. E no Snowflake, a concorrência multi-usuário é com clusters adicionais. Então, você adiciona novos nodes ou usa warehouses diferentes daquele que está executando e consumindo todos os recursos naquela sua primeira sessão. Bom, no lado do Oracle você tem o armazenamento em Exadata Storage Servers. No lado do Snowflake você tem baseado em Cloud. Então você está na Amazon, na AWS S3, né? No Oracle você tem Persistent Memory, Flash Cache e Buffer Cache. São algumas camadas de cache, né, do lado do Oracle. E no lado do Snowflake você tem o Local Cache, que são os NVMEs ephemerals, né? Então, ephemeral NVMe, que estão atrelados ao seu Virtual Warehouse, que é como se fosse aquela instância EC2. E não tem buffer pool, tá? Então não tem buffer cache, não tem buffer pool. No Oracle a gente tem Smart Scan e Offload, então o processamento pode acontecer lá no Exadata, né, na parte dos Storage Servers, e trazer para o lado dos Compute Nodes, onde acontece realmente o processamento, a agregação dos dados da sua query. Então ele faz esse offload para os storages. No Snowflake a gente tem Partition Pruning na camada do micropartition. Então não quer dizer que se você fizer um where, não tem índice e a sua query vai sofrer. Não, porque a micropartição tem aquela estatística onde está dizendo para o otimizador do Snowflake, para o Query Optimizer dele, que dado que está lá dentro. Então ele sabe quais as partições que ele não precisa ler. Então automaticamente acontece Partition Pruning a nível de micropartição.
No Oracle a gente tem o protocolo RDMA para transferência de dados e leitura remota em memória lá no storage, então isso é uma boa aceleração de acesso a dados. E no Snowflake a gente tem a leitura dos dados via HTTPS, porque aquela instância C2 precisa acessar os dados que estão no S3. Então é um protocolo bem mais lento, né? Mas eles têm várias otimizações para deixar o negócio funcional. No Exadata a gente tem uma limitação, tá, de tamanho. Pelo que eu li na documentação, a gente está falando de aproximadamente 13 petabytes de dados crus, né? Se a gente considerar em tamanho de banco, é aproximadamente 3.5 petabytes. Então é bastante dado que pode ser armazenado. E no Snowflake, em teoria, é infinito, porque você usa S3 e S3 escala infinitamente, né, até acabar todos os SSDs do mundo, né? Mas acho que é bastante coisa. Ou todos do mundo que estão ainda vazios, né? O Oracle trabalha com o Data Sharing Protocol. Então, Data Sharing, eu não sei quem exatamente introduziu esse conceito, mas o Snowflake, eu fiquei sabendo a primeira vez quando eu vi a implementação do Snowflake, apesar de eles usarem um protocolo proprietário. O Data Sharing Protocol, ele foi um protocolo desenvolvido pela Databricks, outro software de Cloud Data Warehouse e Spark Processing, enfim. E eles desenvolveram esse Data Sharing Protocol e eles abriram para todo mundo usar. Então, o Snowflake usa um proprietário deles e a Oracle usa esse criado pela Databricks. No Oracle você tem várias ferramentas disponíveis lá dentro da console dele, só que não são muito fáceis de usar, tá? Até para os laboratórios a gente acaba às vezes sofrendo um pouco. Já o Snowflake, cara, o negócio é fácil. O dado está lá, você carregou, você usa muito fácil mesmo. É tipo o SQL Server, entendeu? Você consegue fazer as coisas bem fácil. Regiões. Eu digo, bem fácil comparado ao Oracle, né? O Oracle às vezes é um pouco mais difícil, mas, enfim, dá para fazer também, você só vai sofrer um pouco mais. Regiões. Esses aqui são os data centers onde a gente tem Oracle Cloud, tá? Então, ao redor do mundo, cara, nos Estados Unidos tem bastante. Aqui na América do Sul, a gente tem São Paulo, tem Vinhedo, a gente tem no Chile, enfim, tem vários lugares. Na Europa tem mais um monte. Ásia, Middle East aqui, né, Oriente Médio, África, lá na África do Sul, a gente tem também, na Austrália, né? Então tem bastante data centers aí espalhados pelo mundo, ou regiões, ou availability domains em cada região. A maioria das regiões onde a gente tem Oracle Cloud tem apenas um availability domain, ou seja, um data center só. Tem a maioria dos Estados Unidos são 3 data centers. Então, o conceito de região no Oracle, bom, quando a Amazon introduziu isso aí, normalmente era sempre 3 data centers. Aí o Oracle começou a abrir um monte de data center aí, de regiões, só que eles começaram a colocar sempre um availability domain. Aí eles podiam dizer que eles tinham vários, enquanto a AWS tinha menos. Só que a AWS sempre tinha 3 availability zones. E o Oracle, nesses que ele ia abrindo sempre com um availability domain. Então, em questão de redundância, os data centers da Oracle tem menos redundância. Vai ser obrigatoriamente você tem que usar talvez um multi-region para as configurações. A gente está falando de Snowflake, não de AWS. Então, o Snowflake roda nessas 3 principais clouds, AWS, GCP e Azure, espalhado em todo o mundo também. E não está em todas as regiões. Tá? Então, como eles são um serviço à parte, uma empresa à parte, que roda em cima de um servidor, de um provedor de nuvem, então eles têm, tipo, a AWS implementou uma nova região, sei lá, na Alemanha. Mas Snowflake não vai ter imediatamente um serviço disponível lá. Eles demoram, porque eles têm que implementar toda a solução deles lá também. Em questão de ecossistema, tá? Então, a Oracle tem aquele DB2 ou Database Actions lá na console, que te dá acesso a muita coisa para você fazer direto na console deles, sem você ter que pagar um serviço extra ou trazer algum software de terceiro para fazer aquele tipo de processamento ou tipo de análise, enfim. Você tem, por exemplo, lá, Data Load, você pode carregar lá dados direto por aqui. No Snowflake você tem isso? Tem. Você tem o Snowpipe, tá? Só que no Snowflake, a
eles te facilitam com o marketplace deles plugar muita coisa. Então tem muita coisa já no marketplace deles, você pluga direto lá, só linka, só clica lá, quero usar Click Replicate, quero usar ClickSense, enfim, quero usar Tableau. Você só clica no botãozinho lá e já tipo, instancia aquele serviço para você, você paga para a Snowflake e a Snowflake repassa para o vendor final. Né? Então é muito fácil de usar por conta dessas coisas. Falei do data sharing antes, então compartilhar dados no Snowflake sempre foi muito fácil. Isso é um problema também, né? Porque você passa a perder controle. Você, cara, clica lá, compartilhar esse dado. Ele vai pegar aquele dataset, vai gerar um link, você manda o link para a pessoa. Aí a pessoa, óbvio, tem que ter uma conta, Snowflake e tal, mas ele vai ter acesso àquele seu dataset. Você pode vender, monetizar os seus dados. Vamos dizer, porra, quero ganhar dinheiro, vou começar a monitorar o percentual de umidade aqui na cidade de São Paulo e vou colocar esses dados publicamente lá no Snowflake e vou cobrar para quem quiser usar esse tipo de dado. Vou instalar sensores em todas as ciclovias de São Paulo para saber quanto que o pessoal usa da ciclovia aqui e gerar métricas através disso. Posso monetizar isso e botar lá no marketplace da Snowflake para vender esse dado para alguém que queira consumir. Então, durante a Covid, teve muita coisa de dados sendo vendidos ali, baseados em cima de trends, né, da pandemia. Tá? Preço, galera, os dois são caros, né? Eu escrevi um post no blog, eu não consegui botar muito detalhado aqui porque eu tinha esquecido desse slide, desse ponto, mas eu achei interessante compartilhar. E assim, é uma matemática de padeiro aqui, né? Então eu peguei lá, a Snowflake não te oferece uma calculadora para calcular quanto você vai gastar com eles. A Oracle te oferece, apesar de não ser tão detalhado assim. Mas fazendo uma conta básica, então onde você tem? Vamos considerar que você já tem um banco de dados Oracle. Você vai usar licença Bring Your Own License. Tá? Então você tem aqui 744 horas no mês, onde você vai usar 8 eCPUs. eCPUs são os Elastic CPUs deles. Tá? Eles têm um conceito novo que fica um pouco mais barato. E 10 tera por mês de armazenamento. Você vai pagar $491 por mês. Se você não tiver licença, não tiver software Oracle, quero usar licença incluída no meu Cloud Service. Você vai pagar $1.217 por esse mesmo 8 eCPUs e 10 tera de armazenamento. Fazendo mais ou menos essa mesma conta no lado do Snowflake. O Oracle Autonomous Data Warehouse, ele sempre vai te prover o banco de dados com todas as options e features que estão disponíveis. Você não precisa pagar nada a mais ou nada extra de option para isso. Só que você só tem isso, você só tem a Oracle Autonomous Data Warehouse com aquelas features. Então vai ser sempre tipo Enterprise. No lado do Snowflake você tem Standard Edition, Enterprise Edition, Business Critical e tem um outro que é acima que é tipo, você é prioridade máxima, uma coisa assim, eu não lembro o nome. Ou talvez o Business Critical é esse cara, mas acho que tem um quarto ainda que eu agora não lembro qual que é. Tá aqui ó, Virtual Private Snowflake. É só ler o que está no slide, né? Então eu botei um Business Critical, que não é o Virtual Private, que seria o dedicado lá no lado do Autonomous Data Warehouse. Fazendo uma conta, vou pegar um Virtual Warehouse, que é como se tivesse 8 vCPUs disponíveis. Seria, por exemplo, acho que é um X, um X-Large. Então se eu fizer a conta com um X-Large, desculpa, eu botei um large aqui. Talvez, acho que é o large, então provavelmente tem 8 CPUs. Ele vai te custar $4 por crédito. Tá? Então aqui ele vai te dar o valor em crédito, é o valor por crédito, e aí você faz a conta. E daí ele está dizendo aqui que um large size warehouse vai te custar 8 créditos por hora. Tá? Então 8 créditos por hora, mais o armazenamento, 10 tera. Quanto custa por tera, entendeu? Então está aqui embaixo, $40 por tera. Então você faz a conta. 4 vezes 8, que é 4 créditos, vezes 8, que é a quantidade de créditos, vezes 744, como se você tivesse 744 horas de processamento, porque o Snowflake ele vai te cobrar apenas pelo que foi processado, pelo tempo que você usou.
Tá? Então, se você não usar, você não paga. Mas vamos dizer que você está usando 100%. Ó, eu tenho 4 minutos aqui porque eu comecei 15 atrasado. Então, ó, não. Eu sou britânico. Então, fazendo essa conta aí de padeiro, isso aqui vai custar $24 mil por mês, tá? Então, cara, conta de padeiro. Quem quiser ler o post, tá lá no meu blog, gloriadata.app. Principais players, tá? Principais competidores, tá? Quem que briga, quem que tá nessa briga com o Oracle e Snowflake? Eu falei de Oracle e Snowflake porque é o que eu entendo. Quer falar? Não, a pergunta, ele tem o Snowflake, ele tem um free tier, por exemplo, igual o BigCar tem. Tem um Tera free tier. O BigCar pode Ele tem, não tem um free tier, eles te dão $400 de trial. Eu consegui torrar em um dia, quase um dia, meio dia. Algumas horas de brincadeira, subindo e baixando o tamanho dos warehouses, foi metade dos meus créditos. Então, preparando essa apresentação foi tudo. Então, ele tem um trial que dura 30 dias, $400. É isso que você pode usar. Dá para brincar, dá para fazer bastante coisa e entender como ele funciona. Os treinamentos, tem treinamento pago e tem muita coisa gratuita no Snowflake Academy. Então, você pode acessar lá o site deles, tem muita coisa gratuita e dá para estudar. Eu passei na certificação Core, só estudando a parte gratuita. E é fácil a certificação, tá? BigQuery, então os principais competidores aí. O Redshift da Amazon, que eu acho que é, vamos dizer assim, pioneiro talvez. Azure Synapse Analytics e o Databricks. Cada um deles tem suas particularidades, né? Então, o Databricks ainda tem processamento, acho que Spark. O Snowflake também tem processamento Spark, eles chamam de Snowpark. Tá? Então, o Snowpark é a parte de processamento Spark do Snowflake. Tá? Dos outros dois não posso falar porque eu também não entendo tanto. Os três. Lembra do Mike, galera? Pô, lembra daquela migração para o Snowflake? Passou 2 anos. O que vocês acham que aconteceu com o Mike? Aconteceu um terremoto lá, mano, e o Mike perdeu tudo, cara. Não, é o seguinte, o Mike, cara, ele tinha um problema, porque ele achou que ele não precisava trabalhar. Ele achou que era só migrar para a nuvem, deixar as coisas bonitas lá e tudo ia funcionar. Mas não, o cara tem que dedicar tempo para as coisas funcionar. Não podia ser que funcionasse o que ele queria fazer funcionar no Autonomous Data Warehouse? Podia ser que funcionasse. Só que ele não persistiu naquela ideia, ele achou que era muito difícil, que não sei o quê. E aí ele foi para o Snowflake. E o Snowflake ele chegou no mesmo fim. Então, cara, ele abandonou a ideia, saiu da empresa. E a gente está lá tentando fazer funcionar. Bom, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado. Se alguém tem uma pergunta, choro, dúvidas, lamentações, a hora é agora. Um minuto e meio, hein? Não, 1 minuto e meio eu tinha ainda. Só, obrigado.